um corpo sob o brilho da aurora boreal e um assassino escondido à vista de todos. Bem-vindo ao verso da pista. Eu sou seu anfitrião. Vale. Compartilhe de onde você está ouvindo. Adoro ler suas mensagens. Vamos começar. A aurora boreal dançava sobre o observatório Nordkap como uma cortina teatral da própria natureza, projetando sombras etéreas verdes e violetas sobre a paisagem nevada do Ártico norueguês. Fiquei hipnotizado pelo espetáculo celeste enquanto estava na galeria de observação aquecida do observatório, com um copo de cristal, contendo um excelente conhaque aquecendo em minhas mãos enluvadas. Era, pensei, um cenário extraordinário para o que deveria ser um simples simpósio científico. Embora nada envolvendo o brilhante e mercurial Dr. Magnus Eriksson fosse realmente simples. Nosso anfitrião, o Dr. Eriksson, havia reunido um grupo eclético de luminares para seu Simpósio da Aurora, ostensivamente para testemunhar a rara convergência da atividade solar que produziria o mais espetacular espetáculo de auroras boreais em uma década. A lista de convidados, no entanto, sugeria motivações que iam além da mera curiosidade científica. Lá estavam Lady Catherine Pembroke, a rica viúva cuja fortuna do falecido marido havia construído metade dos observatórios da Europa. Sir Reginald Blackwood, o industrial cujos interesses na mineração no Ártico o tornaram rico e implacável. A doutora Helena Voss, ex-colega de Eriksson e atual rival em pesquisa atmosférica, e o jovem Timothy Ashford, um físico promissor cuja recente descoberta na análise de campos magnéticos o tornara aclamado em Cambridge. Também estavam presentes a assistente do Dr. Eriksson, a eficiente senhorita Ingrid Larsen, e seu antigo colega, o professor Karl Zimmermann, um cientista alemão cujo jeito preciso mascarava um temperamento volátil. Por fim, havia o capitão James Morrison, nosso líder da expedição, cujo rosto marcado pelo tempo revelava inúmeras aventuras no Ártico. O próprio observatório era uma maravilha da engenharia moderna, situado em um penhasco com vista para o mar de Barents. Sua cúpula central abrigava o enorme telescópio, enquanto o complexo ao redor incluía laboratórios, alojamentos e esta magnífica galeria de observação com suas janelas panorâmicas projetadas para exibir a aurora boreal. Senhores e senhoras, anunciou o Dr. Eriksson com a voz carregada da autoridade de um homem acostumado a atrair a atenção. Esta noite, testemunhamos não apenas um fenômeno natural, mas a revelação de uma descoberta que revolucionará nossa compreensão da ciência atmosférica. Ele gesticulou em direção a uma vitrine estrategicamente posicionada diante das grandes janelas, dentro da qual repousava o que parecia ser um fragmento cristalino de meteorito. A pedra de Nordkap, uma anomalia magnética que pode conter a chave para prever a atividade auroral com uma precisão sem precedentes. Sir Reginald inclinou-se para a frente com evidente interesse. E as aplicações comerciais, doutor? Certamente tal capacidade preditiva seria inestimável para a navegação e as comunicações. De fato, respondeu o Dr. Eriksson com um sorriso cúmplice. É por isso que a apresentação de amanhã à Sociedade Real de Ciências será importantíssima. Notei que o maxilar do Dr. Voss se contraiu quase imperceptivelmente, enquanto o jovem Ashford se remexia desconfortavelmente na cadeira. Lady Pembroke, sempre diplomática, ergueu sua taça. Ao progresso científico, brindou, embora seus olhos permanecessem atentos. Conforme a noite avançava, a aurora boreal atingiu seu ápice, pintando o céu com brilhantes faixas de cores. O Dr. Eriksson sugeriu que diminuíssemos a intensidade das luzes da galeria para melhor apreciar o espetáculo. Professor Zimmermann, o senhor teria a gentileza de operar os controles? O painel de interruptores está logo atrás do senhor.
As luzes foram se apagando gradualmente, mergulhando-nos em quase escuridão, exceto pelo brilho etéreo vindo de cima. A aurora boreal parecia pulsar com vida, seus filamentos luminosos estendendo-se em direção à terra como dedos fantasmagóricos. Foi nesse momento de admiração pela natureza que a morte os atingiu. Um estalo seco ecoou pela galeria, não o som de vidro quebrando, mas algo mais sinistro. Alguém soltou um suspiro na escuridão, seguido por um baque surdo que pareceu emanar de perto da vitrine. As luzes! A voz do Capitão Morrison cortou a confusão. Rápido! O professor Zimmerman mexeu nos controles de forma hesitante e, gradualmente, a iluminação quente retornou à galeria. O que vimos desafiou a compreensão imediata. O Dr. Magnus Eriksson jazia encolhido ao lado de sua preciosa vitrine, um ornamentado abridor de cartas. Uma das várias peças decorativas de sua coleção de escritório, projetando-se de sob sua omoplata esquerda. A pedra de Nordcap permanecia em sua caixa, mas a própria caixa estava aberta, sua fechadura, de alguma forma, destravada. Lady Pembroke, demonstrando uma compostura admirável, foi a primeira a falar. "Ninguém deve sair desta sala", declarou com autoridade serena. "Capitão Morrison, por favor, tranque as portas." A doutora Voss ajoelhou-se ao lado do nosso anfitrião, sua formação científica superando qualquer animosidade pessoal. Após um instante, ergueu o olhar com gravidade. "Ele está morto", anunciou simplesmente. A senhorita Larsen permaneceu imóvel, o rosto pálido como a neve do Ártico, enquanto o jovem Ashford contemplava a cena com o fascínio horrorizado de quem presencia violência pela primeira vez. Sir Reginald moveu-se para examinar o caso, seus instintos de homem de negócios já calculando as implicações. "A pedra", murmurou ele. "Ainda está aqui, mas por que o caso continua em aberto?" O professor Zimmerman, com sua precisão habitual abalada, gaguejou. Eu estava apenas operando as luzes. Não vi nada na escuridão. Absolutamente nada." Assim que o choque inicial passou, a terrível realidade ficou clara. Um dos membros do nosso pequeno grupo usou o magnífico espetáculo da aurora boreal como disfarce para um assassinato. Neste observatório isolado, situado na beira do mundo, com as autoridades mais próximas a horas de distância, por estradas árticas traiçoeiras, nos vimos encurralados com um assassino. Caminhei silenciosamente até o telefone no canto da galeria, minha mente já voltada para um certo cavalheiro belga, cuja reputação por desvendar tais mistérios era lendária. Se alguma vez houve um caso que exigisse o brilhantismo metódico das pequenas células cinzentas, de Hercule Poirot era este. Um mistério de quarto fechado sob as luzes dançantes do céu ártico, onde 8 indivíduos se tornaram 7, e um entre os sobreviventes guardava o mais obscuro dos segredos. A aurora boreal continuava sua dança eterna acima de nós, indiferente ao drama humano que se desenrolava abaixo, enquanto eu fazia uma ligação que em breve traria o maior detetive do mundo a este palco congelado onde um assassinato havia sido cometido sob a cortina mais espetacular da natureza. O capitão Morrison moveu-se com a autoridade decisiva de um homem acostumado a comandar em situações de crise. Suas mãos calejadas fecharam as portas da galeria com precisão metódica, e ele posicionou-se entre nosso pequeno grupo e a única saída, seus olhos atentos, já catalogando detalhes que poderiam ser cruciais. "Nada deve ser perturbado", anunciou ele firmemente. "A delegacia mais próxima fica em Alta. 4 horas por estrada de montanha em condições ideais. Com este tempo fechando, podemos ficar isolados aqui por um período consideravelmente maior." A realidade da nossa situação nos atingiu como uma geada ártica. Estávamos efetivamente presos com um assassino,
o vento uivante lá fora enfatizando nosso completo isolamento da civilização. A aurora boreal continuava sua dança etérea acima, indiferente à tragédia humana que se desenrolava sob sua cortina luminosa. Me vi estudando a cena do crime com uma intensidade renovada, sabendo que cada detalhe poderia se revelar significativo quando Poirot chegasse. O abridor de cartas sobressaía debaixo da omoplata esquerda do Dr. Erickson, em um ângulo ascendente, sugerindo que o assassino possuía conhecimento de anatomia ou muita sorte ao desferir o golpe fatal. A própria arma era ornamentada, claramente parte do conjunto decorativo que adornava a mesa de Erickson, uma coleção de peças esculpidas em marfim e prata que demonstrava o apreço da vítima por objetos belos. O mais intrigante é que a vitrine contendo a pedra de Nordkapp estava aberta com seu engenhoso mecanismo de trava, em formato de rosa dos ventos, de alguma forma destravado. No entanto, o fragmento de meteorito permanecia intacto dentro de sua câmara, forrada de veludo, levantando questões imediatas sobre o verdadeiro motivo do assassino. A vitrine teria sido aberta deliberadamente, ou seria mera coincidência? A fechadura não apresentava sinais de arrombamento, sugerindo que ou o Dr. Erickson a abrira pessoalmente, ou alguém possuía a chave. Senhorita Larsen, disse o capitão Morrison, a assistente pálida. A senhora mencionou anteriormente que carrega chaves reservas. Elas estão em segurança? A mão da jovem voou instintivamente para o bolso, onde um leve tilintar confirmou a presença do seu chaveiro. Estão todos aqui, sussurrou ela, a voz quase inaudível em meio ao vento. O Dr. Erickson insistiu que eu guardasse cópias de tudo, mas foi particularmente exigente quanto à vitrine. Ela só deveria ser aberta para a apresentação de amanhã. O capitão Morrison pegou um pequeno caderno e começou a anotar metodicamente as posições e declarações. Preciso saber exatamente onde cada um de vocês estava quando as luzes foram apagadas, disse ele. Professor Zimmermann, o senhor operou os controles. Descreva suas ações com precisão. A precisão habitual do cientista alemão pareceu ter sido abalada pelos acontecimentos daquela noite. O Dr. Erickson solicitou um escurecimento gradual para melhorar a observação da aurora boreal, explicou ele com o sotaque mais carregado devido ao estresse. Movi-me para o painel de controle atrás da área de assentos e reduzi lentamente a iluminação ao longo de cerca de 30 segundos. Permaneci no painel durante toda a escuridão. E o resto de vocês? Lady Pembroke, demonstrando notável compostura apesar das circunstâncias, falou primeiro. Eu estava posicionada perto da janela esquerda, a aproximadamente 2 metros da vitrine. Permaneci imóvel durante todo o escurecimento e o incidente. Sir Reginald assentiu brevemente. Eu estava ao lado de Lady Pembroke, embora talvez tenha me movido um pouco para observar melhor a aurora boreal. Não notei nada de incomum até ouvirmos aquele som terrível. O jovem Timothy Ashford parecia genuinamente abalado, com o rosto juvenil contorcido de choque. Eu estava na janela da extrema-direita, completamente absorto pelo espetáculo de luzes. As cores eram extraordinárias. Receio que não tenha prestado atenção a mais nada. A doutora Voss, cuja formação científica transparecia em sua postura clínica, acrescentou. Posicionei-me perto das janelas centrais, entre a vitrine e a mesa. Estava observando tanto a aurora boreal quanto as reações do Dr. Erickson a ela. A voz da senhorita Larsen era quase um sussurro. Eu estava perto da área da mesa, tinha acabado de organizar alguns papéis e estava me preparando para participar da exibição quando as luzes se apagaram. Ao ouvir esses relatos, percebi que analisava cada interlocutor com a crescente consciência de que um deles estava mentindo.
A compostura de Lady Pembroke, embora admirável, parecia quase perfeita demais para alguém que acabara de presenciar um assassinato brutal. Os olhares frequentes de Sir Reginald para a vitrine aberta sugeriam que seu interesse ia além da mera curiosidade sobre o crime. O posicionamento da doutora Voss lhe dava excelente acesso tanto à vítima quanto à arma do crime, enquanto sua antiga rivalidade com Erickson fornecia um motivo claro. A angústia do jovem Ashford parecia genuína, mas sua admissão de completa desatenção ao que o cercava era convenientemente abrangente. A proximidade da senhorita Larsen com a escrivaninha a colocava perto do abridor de cartas, e sua evidente tristeza poderia mascarar emoções mais profundas. A ligação telefônica para Tromsø mostrou-se frustrantemente intermitente, mas após várias tentativas, consegui falar com a operadora e finalmente, através de uma série de transferências e atrasos, contatei meu velho amigo Hercule Poirot. Sua voz, quando finalmente chegou pela linha estática, carregava seu tom familiar de autoridade precisa. Meu amigo Hastings, disse ele depois que expliquei nossa situação desesperadora. Você me apresenta um enigma realmente intrigante. Um mistério de quarto fechado sob a aurora boreal. Que teatralidade perfeita! Felizmente, estou em Oslo prestando consultoria para a universidade. O capitão Andersen me deve um grande favor, e seu helicóptero consegue navegar em condições que desafiariam aeronaves convencionais. Espere por mim em algumas horas. Mas lembre-se, observe tudo, não toque em nada e, acima de tudo, não permita que ninguém altere a cena ou suas histórias. A tempestade se intensificava, sacudindo as janelas reforçadas do observatório com crescente ferocidade, mas senti um alívio imenso ao saber que o maior detetive do mundo já estava a caminho do nosso palco congelado de assassinatos e enganos. A linha telefônica, que antes apresentava ruídos, ficou muda, deixando-me com a reconfortante certeza de que Hercule Poirot já estava mobilizando recursos para o que seria, sem dúvida, uma jornada perigosa através da tempestade ártica. O capitão Morrison ouvira parte suficiente da conversa para acenar com a cabeça em aprovação à minha escolha de investigador, embora sua expressão sugerisse que ele ainda duvidava que alguém pudesse nos contatar antes do amanhecer. Seu detetive belga precisará ser muito engenhoso, observou ele, lançando um olhar para as janelas onde a aurora boreal começava a desaparecer, dando lugar à escuridão mais convencional de uma noite ártica pontuada por fortes nevascas. O capitão Andersen possui o único helicóptero na região capaz de voar nessas condições, e mesmo ele não tentaria a menos que as circunstâncias fossem extraordinárias. As horas que se seguiram arrastaram-se com uma lentidão agonizante, cada minuto carregado de acusações silenciosas e crescente pressão psicológica. O capitão Morrison havia estabelecido um sistema de turnos de vigilância, garantindo que ninguém ficasse sozinho, enquanto mantinha uma observação atenta de todo o grupo. A biblioteca adjacente ao local do crime tornou-se nosso ponto de encontro informal, seu calor e paredes repletas de livros oferecendo algum conforto contra o frio físico e a frieza da suspeita que se abatera sobre todos nós. Percebi que estava estudando cada um dos meus companheiros com o olhar analítico que anos de convivência com Poirot haviam desenvolvido. Lady Pembroke havia se posicionado perto da lareira com sua graça característica, analisando metodicamente a correspondência que carregava na bolsa, mantendo uma compostura impecável. No entanto, notei que seus olhos perspicazes avaliavam frequentemente os outros, catalogando seus movimentos e expressões com o julgamento astuto de alguém acostumado a avaliar o verdadeiro valor das pessoas por trás de suas fachadas sociais. A fortuna de seu falecido marido na mineração fora construída com base na leitura precisa do caráter, e ela claramente possuía o mesmo instinto.
Sir Reginald percorria o perímetro da biblioteca como um predador enjaulado, sua mente de homem de negócios visivelmente calculando implicações que iam muito além da tragédia imediata. A cada poucos minutos, ele parava para examinar a porta lacrada da galeria, sua expressão sugerindo preocupações que iam além da mera curiosidade em relação à investigação. Seus interesses na mineração no Ártico o haviam enriquecido, mas também o tornado vulnerável a perturbações, e eu me perguntava cada vez mais se a pesquisa atmosférica do Dr. Erickson não teria ameaçado planos comerciais cuidadosamente elaborados. A doutora Voss havia se apropriado da mesa principal, espalhando revistas científicas sobre ela num gesto de concentração acadêmica que parecia forçado, dadas as circunstâncias. Sua concentração parecia tensa e ela frequentemente lançava olhares para os outros com uma hostilidade mal disfarçada, sugerindo mágoas mais profundas do que a mera rivalidade profissional. A intensidade de seu comportamento atual revelava feridas que a competição profissional sozinha não conseguia explicar. O jovem Timothy Ashford permanecia encolhido numa cadeira de canto, o rosto juvenil contorcido por um choque genuíno. Apertava uma xícara de café que já havia esfriado há muito tempo, as mãos tremendo levemente sempre que precisava se mover. Num desses momentos, ergueu subitamente o olhar, com a expressão de quem se lembrava de um detalhe importante. "Capitão Morrison", disse ele hesitante. "Estive pensando no que mencionei antes. Sobre alguém passando atrás de mim quando as luzes estavam baixas. Definitivamente havia um cheiro, algo floral. Não um perfume forte, mas sutil. Violeta, eu acho." A senhorita Larsen ergueu a cabeça bruscamente, interrompendo a reorganização metódica de suas estantes de livros, já impecáveis. "Que observação perspicaz, Sr. Ashford", disse ela com uma firmeza inesperada. "Lady Pembroke usa Guerlain Mitsuko, é inconfundível, mas violetas..." Seu olhar se voltou significativamente para o Dr. Voss. "O que você detectou foi antisséptico", respondeu a doutora Voss friamente, embora um leve rubor tenha tingido suas bochechas. "Laboratórios têm seus próprios odores característicos, assim como o treinamento médico. Se vamos discutir fragrâncias em um momento como este, talvez devêssemos considerar que o consultório do Dr. Erickson sempre tinha cheiro de derivados de petróleo e óleo para instrumentos." O professor Zimmermann, que mantinha um silêncio inquietante num canto afastado, finalmente se pronunciou. "Todo o observatório exala esses odores", disse ele com precisão. "Óleo, polidor, solventes. Não podemos tirar conclusões precipitadas com base nas condições atmosféricas. Contudo, a conversa perturbou nosso frágil equilíbrio e viu o capitão Morrison fazendo anotações cuidadosas. O comentário sobre as violetas havia tocado em alguém, embora não se soubesse exatamente em quem. Enquanto circulava pela periferia da biblioteca, aproveitei a oportunidade para observar detalhes que poderiam se revelar significativos. Através da porta selada da galeria, pude ver que a cena do crime permanecia intacta, mas algo me chamou a atenção, algo que havia me passado despercebido antes. Perto da borda da vitrine, uma pequena etiqueta de identificação de latão havia se deslocado ligeiramente de sua posição original, agora pendendo torta, como se tivesse sido roçada por uma manga. Mais intrigante ainda, um fio minúsculo estava preso ao canto da etiqueta. Um filamento quase invisível de material sintético claro, que não correspondia a nenhuma das fibras naturais usadas pelo nosso grupo, exceto, talvez, ao paletó sob medida do Dr. Voss. O mecanismo de fecho em forma de rosa dos ventos da vitrine também merecia uma análise mais detalhada.
Sua estrutura de latão apresentava a pátina esperada do uso regular, mas uma pétala exibia uma leve descoloração na ponta. Um escurecimento mínimo que sugeria contato recente com algo que havia gerado calor ou descarga elétrica. O estalo seco que ouvimos durante o assassinato poderia não ter sido mera coincidência. A eletricidade estática podia se acumular drasticamente no ar seco do Ártico, principalmente em torno de superfícies de vidro e metal. Era quase meia-noite quando o zumbido distante se tornou audível acima da fúria da tempestade. O ritmo inconfundível das hélices do helicóptero cortando o vento e a neve. O capitão Morrison dirigiu-se imediatamente ao equipamento de rádio, seu rosto marcado pelo tempo mostrando o primeiro sinal de alívio desde o trágico início daquela noite. "Aqui é o capitão Anderson", disse a voz crepitante em meio à forte estática. "Tenho seu detetive belga a bordo, tentando pousar nessas condições. Preparem o sinalizador de emergência e liberem a área de pouso." Através das janelas da biblioteca, observamos o farol do helicóptero rasgar a escuridão rodopiante, enquanto o piloto habilidoso lutava contra os ventos cruzados para realizar o que parecia um pouso impossível na plataforma coberta de gelo. A aeronave pousou com precisão mecânica, seus rotores diminuindo gradualmente a rotação, enquanto duas figuras emergiam e caminhavam em direção à entrada do observatório. A porta principal se abriu, deixando entrar uma lufada de ar gélido e duas figuras cobertas de neve. A mais alta era claramente o próprio capitão Anderson, cuja reputação de voar em condições impossíveis era lendária em toda a região ártica. A segunda figura, apesar do equipamento prático para o Ártico, era inconfundivelmente Hercule Poirot. Sua figura compacta, movendo-se com a precisão característica, mesmo lutando contra os elementos. "Meus amigos", anunciou ele, tirando o chapéu coberto de neve com um gesto teatral que não se abalava pelas circunstâncias. "Permitam-me interromper a vossa festa." Seus olhos brilhantes percorreram imediatamente o grupo reunido, catalogando rostos e posições com a perspicácia de um detetive experiente. "Ah", continuou ele suavemente, o olhar contemplando a cena do crime isolada e o nosso encontro cuidadosamente organizado. "Já há muito o que observar. Mas vamos restabelecer a ordem, não é mesmo? Vamos trazer harmonia a esta discórdia." Com sua precisão característica, ele colocou o chapéu sobre uma cadeira, seus olhos nunca cessando o inventário metódico de detalhes, tanto óbvios quanto sutis. "Agora, capitão Morrison", disse ele com autoridade tranquila, "iniciaremos a verdadeira investigação." A tempestade continuava seu ataque à estrutura reforçada do observatório, mas dentro de nosso santuário isolado, um tipo diferente de tempestade estava prestes a começar. Uma guiada pelo brilhantismo metódico do maior detetive do mundo, cuja chegada prometia iluminar os recônditos mais obscuros da natureza humana que haviam levado a assassinatos sob a aurora boreal. A figura compacta de Poirot percorria nosso grupo reunido com a autoridade serena de um maestro prestes a reger uma sinfonia complexa. Apesar das circunstâncias extraordinárias de sua jornada ao Ártico, ele não demonstrava nenhum sinal de cansaço, irradiando, ao contrário, a energia concentrada de uma mente já absorta no enigma à sua frente. Seus olhos perspicazes examinavam cada rosto com precisão metódica, catalogando detalhes e reações com a perícia de uma longa experiência. "Capitão Morrison", começou ele, seu inglês com sotaque carregado de um tom de comando tranquilo e familiar. "O senhor fez um trabalho admirável ao preservar a integridade da cena do crime. Agora, porém, precisamos examinar o que a escuridão ocultou e o que a luz revela." Ele caminhou em direção à porta lacrada da galeria com passos firmes, parando apenas para dirigir-se ao nosso grupo com a cortesia que lhe era característica. "Peço que cada um de vocês permaneça exatamente onde está sentado. Cada posição
cada ângulo de observação pode ser crucial para a compreensão desta tragédia. O capitão Anderson, ainda limpando a neve ártica de sua jaqueta de voo, posicionou-se estrategicamente perto da entrada. "Vou ficar aqui até a tempestade passar", ofereceu, seu rosto marcado pelo tempo mostrando o esforço do voo perigoso em condições impossíveis. "Meu helicóptero não vai decolar com esse tempo, e um par de olhos treinados a mais pode ser útil." Assim que o capitão Morrison destrancou a porta da galeria, Poirot entrou com a reverência de quem adentra uma catedral. A aurora boreal havia desaparecido por completo, deixando apenas a forte iluminação artificial para iluminar o quadro trágico que aguardava a análise. Seguiu-o a uma distância respeitosa, observando o detetive belga iniciar sua análise metódica com a precisão de um cirurgião. Ele aproximou-se do corpo do Dr. Erickson com o cuidado que lhe era característico, seus movimentos econômicos, porém precisos. O ornamentado abridor de cartas permanecia cravado sob a omoplata esquerda, seu cabo decorativo captando a luz com uma elegância macabra. Poirot estudou o ângulo da arma sem tocá-la, inclinando levemente a cabeça enquanto calculava trajetórias e vetores de força. "Observe, meu amigo Hastings", murmurou ele, com a voz carregada de conhecimento profissional. "O ângulo de penetração, para cima e para dentro, desferido por trás e ligeiramente para a direita. Este não foi um golpe aleatório de paixão, mas a estocada precisa de alguém que entendia de anatomia. O assassino agiu com conhecimento, seja por meio de treinamento médico, estudo cuidadoso ou um feliz acaso." Ao dirigir-se à vitrine aberta, a atenção de Poirot voltou-se imediatamente para o mecanismo de fecho em forma de rosa dos ventos. Usando uma lupa que tirou do bolso do casaco, examinou a estrutura de latão com meticuloso cuidado, as narinas dilatando-se quase imperceptivelmente ao detectar aromas sutis trazidos pelas correntes de ar da galeria. "Muito interessante", observou ele, fazendo-me sinal para me aproximar. "Aqui, nesta pétala da bússola, há uma descoloração que sugere contato recente com descarga elétrica, e o leve cheiro de ozônio ainda persiste. O estalo seco que você ouviu durante o assassinato não foi apenas o som do golpe fatal, mas algo mais." Seu dedo indicou a pequena etiqueta de identificação de latão pendurada torta perto da borda da caixa. "E aqui, presa na ponta da etiqueta, está aquela linha sintética pálida que observamos antes. Alguém encostou nesta caixa com bastante força." Continuando seu exame, Poirot descobriu detalhes adicionais que haviam passado despercebidos anteriormente. Minúsculos arranhões no piso polido sugeriam um movimento rápido perto da vitrine, enquanto um pequeno pedaço de papel, não maior que um selo postal, estava parcialmente escondido sob uma das cadeiras de observação. Ele recuperou o fragmento com delicada precisão, examinando-o com sua lupa antes de mostrá-lo a mim. O pedaço de papel rasgado continha apenas palavras incompletas na caligrafia característica do Dr. Erickson. "A ressonância magnética confirma", e abaixo, "as aplicações comerciais superam." Poirot dobrou o fragmento cuidadosamente em seu caderno com uma expressão pensativa. "Talvez uma correspondência ou anotações para a apresentação de amanhã", ponderou ele. "Mas por que um documento desse seria rasgado e descartado aqui, em vez de no escritório onde esse tipo de trabalho normalmente seria realizado?" Retornando ao nosso grupo reunido, Poirot posicionou-se de forma a poder observar todos os rostos simultaneamente. Seu semblante permanecia cortês, mas carregava um tom de firmeza que sugeria que as cortesias preliminares haviam chegado ao fim. "Senhoras e senhores", começou ele com autoridade serena, "devemos agora examinar os eventos desta noite com a precisão que a verdade exige. Cada um de vocês forneceu ao capitão Morrison declarações preliminares,
mas eu prefiro ouvir relatos originais, sem repetição ou colaboração. Ele se dirigiu primeiro a Lady Pembroke, cuja notável compostura permanecera inabalável durante toda a aprovação. Madame, a senhora estava posicionada perto da janela da esquerda. Durante o apagamento das luzes, sua atenção estava voltada para o espetáculo da aurora boreal. De fato, Monsieur Poirot, respondeu ela firmemente. O espetáculo foi de tirar o fôlego. Permaneci imóvel durante todo o período de observação, absorta pelo fenômeno natural. E, no entanto, observou Poirot com delicada precisão, o jovem Sr. Ashford detectou o aroma de violetas na escuridão. Seu próprio perfume, creio eu, é o inconfundível Mitsuko, bergamota e rosa, não violeta. Isso sugere que alguém mais circulou pela galeria durante aqueles momentos cruciais. Uma tensão sutil percorreu o grupo com essa observação. A doutora Voss se remexeu desconfortavelmente na cadeira, enquanto a palidez, já evidente da senhorita Larsen, tornou-se ainda mais acentuada. O professor Zimmermann, que mantinha um silêncio cada vez mais desconfortável, finalmente falou com sua precisão característica. O sistema de ventilação da galeria cria correntes de ar por todo o espaço. Evidências olfativas dificilmente são confiáveis para determinar padrões de movimento. Talvez não para movimento, concordou Poirot com uma aparente suavidade, mas bastante confiável para a presença. O senhor operou os controles de iluminação, professor. Daquela posição, o senhor tinha uma excelente visão de toda a galeria durante o processo de escurecimento. O próprio painel de controle é iluminado, fornecendo luz suficiente para observar movimento. O que o senhor viu? A compostura do cientista alemão vacilou ligeiramente. Eu estava concentrado em garantir o bom funcionamento dos controles, protestou ele. O Dr. Erickson foi bastante exigente quanto à sequência de iluminação para sua apresentação. E, no entanto, insistiu Poirot suavemente, quando aquele estalo agudo ecoou na escuridão. O som que não era apenas o golpe fatal. Certamente isso provocaria um olhar momentâneo em direção à sua origem. Zimmermann hesitou, o suor começando a se formar apesar do ar frio. Talvez um susto momentâneo, mas meu foco permaneceu em minhas responsabilidades. Avançando sistematicamente entre o grupo, Poirot questionou Sir Reginald sobre suas conversas de negócios com o Dr. Erickson, obtendo confissões sobre pressões comerciais e disputas de propriedade intelectual. Ele sondou a doutora Voss sobre sua antiga rivalidade e a amarga controvérsia sobre o reconhecimento de autoria que havia envenenado sua relação profissional. Cada entrevista revelava camadas de motivação e oportunidade, ao mesmo tempo que aumentava a pressão psicológica sobre os suspeitos. Antes de prosseguirmos, anunciou Poirot, tirando uma pequena chave de latão do bolso. Devo examinar o escritório do Dr. Erickson. Os documentos particulares da vítima muitas vezes revelam verdades que as personas públicas ocultam. O escritório exibia a organização metódica de uma mente científica, mas um detalhe chamou imediatamente a atenção de Poirot. Uma única gaveta entreaberta em uma escrivaninha que, de resto, estava impecavelmente arrumada. Sem mexer na gaveta, ele examinou o cofre, as vedações das janelas e a escrivaninha onde um diário encadernado em couro estava aberto. A última entrada do diário, datada daquela tarde, continha anotações concisas, porém reveladoras. Ligação da Royal Society, confirmação do embargo. Zimmermann, ajuste das tolerâncias da bobina. Voss, sem resposta ao rascunho do reconhecimento. Pembroke, financiamento condicional. Blackwood, pressões em relação ao cronograma. Ashford, variação do algoritmo de 4,2%. Poirot leu em silêncio antes de fechar o diário com uma reverência delicada, como quem fecha as pálpebras de um falecido. Veja bem, Hastings,
disse ele quando voltamos ao corredor. As pressões estavam aumentando de várias direções. Rivalidade profissional, interesses comerciais, disputas acadêmicas, preocupações com financiamento. Em tal clima, a aurora boreal servia apenas como uma fachada teatral para um drama humano que já estava chegando ao seu clímax. Ele fez uma pausa, ouvindo o ataque contínuo da tempestade às janelas reforçadas do observatório. Amanhã, quando as mentes estiverem mais claras e a luz retornar, reconstruiremos esses eventos com precisão científica. Diminuiremos as luzes exatamente como ocorreu esta noite e observaremos o que a escuridão revela quando vista através das lentes da verdade. Seus olhos brilhavam com a satisfação silenciosa de um detetive experiente que já começava a perceber o padrão oculto no aparente caos. Alguém entre nós possui conhecimento que não compartilhou e guarda segredos que o assassinato pretendia proteger. Mas segredos, como sombras, precisam da escuridão para sobreviver. Quando lançarmos luz sobre este mistério, a verdade virá à tona, e com ela, justiça para o pobre Dr. Erickson. A tempestade continuava com sua fúria ártica do lado de fora do nosso santuário isolado. Mas dentro destas paredes, Hercule Poirot começara a tecer a trama de lógica e dedução que, por fim, exporia o assassino que caminhava entre nós, escondido atrás de fachadas cuidadosamente construídas, enquanto abrigava as motivações humanas mais sombrias. A fúria da tempestade havia diminuído gradualmente durante a madrugada, deixando para trás um silêncio ártico tão profundo que parecia pressionar as paredes reforçadas do observatório. Quando a pálida luz da aurora começou a filtrar-se pelas janelas, encontrei Poirot já absorto em seu exame metódico da cena do crime, a forte iluminação matinal, revelando detalhes que a luz artificial havia obscurecido. Hastings, chamou ele suavemente, fazendo-me sinal para me aproximar da vitrina. Observe como a luz da manhã incide neste ângulo específico. Os arranhões que notamos são mais extensos do que pareciam à primeira vista. Seu dedo traçou marcas quase invisíveis, formando um padrão irregular ao redor da base da vitrine. Alguém passou por aqui com bastante pressa e seus calçados deixaram marcas, apesar do polimento cuidadoso. Ele havia solicitado que todo o nosso grupo se reunisse para o que ele chamou de uma pequena demonstração de princípios científicos. Com sua precisão característica, posicionou-se perto da vitrine aberta, tirando um lenço de seda do bolso. Vocês me perdoarão o caráter teatral deste experimento, anunciou ele, mas precisamos entender o estalo seco que precedeu a morte do Dr. Erickson. Deliberadamente, ele esfregou a seda contra a vitrine de vidro com movimentos precisos, gerando carga estática no ar seco do Ártico. Em seguida, estendendo um abridor de cartas de latão em direção ao mecanismo de trava em forma de rosa dos ventos, ele criou uma faísca brilhante que estalou abruptamente pela galeria, idêntica ao som que tínhamos ouvido durante o assassinato. Voilá! Disse ele com uma satisfação discreta enquanto o aroma de ozônio preenchia o ar. O primeiro som, não o golpe fatal, mas uma distração deliberada. Em condições tão secas, a eletricidade estática se torna um efeito teatral muito confiável. O professor Zimmermann remexeu-se desconfortavelmente. Descargas eletrostáticas são comuns neste ambiente, Monsieur Poirot. Elas não provam nada, além das condições atmosféricas. Talvez, concordou Poirot com moderação, mas em conjunto com outras evidências, sugerem um planejamento cuidadoso em vez de violência espontânea. Avançando sistematicamente pelas entrevistas individuais no escritório do Dr. Erickson, o questionamento gentil, porém persistente, de Poirot revelou camadas de motivação que pintaram cada suspeito com nuances cada vez mais complexas.
A senhorita Larsen, finalmente perdendo a compostura, admitiu que o Dr. Erickson havia recebido correspondências ameaçadoras sobre disputas de patentes. O relato do professor Zimmermann sobre o funcionamento dos controles de iluminação tornou-se confuso sob escrutínio, revelando que ele de fato vislumbrara movimento perto da vitrine. Sir Reginald reconheceu que a pesquisa de Erickson ameaçava seus interesses de mineração no Ártico, ao mesmo tempo que prometia lucros enormes a quem controlasse as patentes. Mais importante ainda, o jovem Timothy Ashford, quando pressionado a dar mais detalhes sobre suas impressões sensoriais durante o assassinato, fez uma revelação surpreendente. A respiração que ouvi quando aquele estalo soou era distintamente feminina. Uma inspiração profunda, quase um suspiro de surpresa ou medo. Foi durante essas entrevistas que o capitão Morrison retornou de uma busca mais minuciosa na galeria, carregando um objeto metálico fino com evidente satisfação. "Monsieur Poirot", anunciou ele. "Creio que isto seja significativo, uma caneta analisadora espectroscópica, encontrada alojada sob uma das cadeiras de observação, perto de onde o Dr. Erickson caiu." O instrumento era claramente um equipamento científico sofisticado, elegante e preciso. Todos os olhares se voltaram para o Dr. Voss, cujo rosto perdeu a cor restante. "É meu", admitiu ela com relutância. "Um protótipo, um dos únicos 2 existentes. O Dr. Erickson tinha o outro. Devo tê-lo deixado cair durante a confusão." Sir Reginald inclinou-se para a frente com um interesse predatório. "Que conveniente! Um instrumento único pertencente ao rival profissional da vítima, encontrado bem ao lado do corpo. Certamente isso resolve o nosso mistério, Monsieur Poirot." Um murmúrio de concordância percorreu o grupo. Até mesmo o professor Zimmermann assentiu com um semblante sério. O motivo, a oportunidade, as evidências físicas, tudo isso forma um quadro completo. O capitão Morrison preparou-se para colocar o Dr. Voss sob restrição formal, mas Poirot ergueu delicadamente a mão. "Um momento, por favor." Examinou a caneta espectroscópica com a minúcia que lhe era característica, girando-a lentamente entre os dedos enluvados. "De fato, capitão, encaixa-se perfeitamente, talvez até demais para ser confortável." Suas palavras calmas interromperam-o. Suspiro coletivo de resignação. "Considerem a psicologia do nosso assassino", continuou ele pensativamente. "O Dr. Erickson foi assassinado com precisão teatral. Uma faísca deliberada para distrair a vítima, uma arma cuidadosamente escolhida de sua própria mesa, uma estocada fatal que exigia conhecimento anatômico. No entanto, essa mesma mente calculista supostamente deixa cair um instrumento inconfundível diretamente ao lado da vítima. Isso sugere ou uma estupidez extraordinária ou um ato premeditado." O Dr. Voss encontrou esperança em seu ceticismo. "Digo-lhe, eu o abandonei durante o choque e a confusão. É perfeitamente razoável." "Razoável, sim", concordou Poirot. "Mas é provável. O assassino possuía precisão suficiente para desferir um golpe fatal na escuridão, mas não teve a perspicácia de recuperar uma prova tão incriminadora, ou talvez tenha tido a perspicácia de plantá-la. Ele pousou a caneta cuidadosamente sobre a mesa. E permanece a questão do aroma de violeta que o jovem Ashford detectou. Dr. Voss, seu trabalho de laboratório produz odores antissépticos, não fragrâncias florais delicadas. Alguém mais passou por aquela galeria durante os momentos cruciais. Alguém que queria que nos concentrássemos no suspeito óbvio, enquanto o verdadeiro assassino permanecia oculto. O alívio momentâneo que se instalara em nosso grupo evaporou-se, substituído por uma tensão renovada. Se o Dr. Voss era apenas um bode expiatório conveniente,
Então, o verdadeiro assassino ainda caminhava entre nós, protegido por uma trama de enganos cuidadosamente arquitetada. Esta noite, anunciou Poirot com autoridade tranquila, faremos uma reconstrução completa dos eventos da noite passada. Cada detalhe deve ser replicado com precisão. A sequência de iluminação, o posicionamento, o momento. Somente recriando as circunstâncias poderemos iluminar a verdade que a escuridão ocultou. O capitão Morrison assentiu com um semblante sombrio. As autoridades estão a caminho de Alta, mas as condições na montanha continuam traiçoeiras. Temos talvez 6 horas. Tempo suficiente, respondeu Poirot com sua confiança característica, para demonstrar como o assassinato foi cometido sob a aurora boreal e por que um de nós escolheu por fim a carreira do Dr. Erickson com precisão calculada, enquanto tentava destruir a reputação de um colega inocente. O pálido sol do Ártico subia cada vez mais, projetando longas sombras pelas janelas do observatório, mas dentro de nosso santuário isolado, as sombras da natureza humana estavam prestes a ser iluminadas por um brilho metódico que exporia não apenas um assassino, mas a elaborada teia de enganos que quase conseguiu ocultar a verdade sob camadas de falsas evidências e desinformação. As horas da tarde transcorreram sob uma crescente pressão psicológica que parecia afetar nosso pequeno grupo como um torno que se apertava, lentamente. Poirot passou o tempo no escritório do Dr. Erickson, saindo periodicamente com documentos que estudava com sua precisão característica antes de devolvê-los aos seus devidos lugares. Sua abordagem metódica criou uma atmosfera de revelação inevitável que claramente perturbou vários de nossos suspeitos. A senhorita Larsen ficava cada vez mais agitada ao longo do dia, sua eficiência habitual substituída por uma energia nervosa que se manifestava na verificação repetitiva de arranjos já perfeitos. Ela reorganizou a mesma pilha de papéis 3 vezes. Ajustou persianas que não precisavam de ajuste e sobressaltava-se a cada ruído vindo do corredor. Lady Pembroke observava esses comportamentos com a perspicácia de quem está acostumado a decifrar o caráter por trás das fachadas sociais, enquanto o andar inquieto de Sir Reginald se intensificara a tal ponto que o capitão Morrison se posicionara estrategicamente para monitorar os movimentos do industrial. Hastings, disse Poirot em voz baixa ao se juntar novamente ao nosso grupo, carregando uma pasta de couro que não estava presente durante seus interrogatórios anteriores. A correspondência particular da vítima revela pressões que vão muito além da rivalidade profissional. O Dr. Erickson era um homem dividido entre lealdades conflitantes, forçado a fazer escolhas que inevitavelmente criariam inimigos. Seus olhos perspicazes percorreram os suspeitos reunidos. A apresentação de amanhã à Sociedade Real de Ciências tinha como objetivo expor mais do que pesquisas atmosféricas. Revelaria um roubo intelectual sistemático que vinha ocorrendo há meses. Enquanto a pálida luz do sol ártico começava a descer em direção ao horizonte, Poirot anunciou que a reconstrução teria início. A galeria foi organizada com meticulosa precisão, cada peça de mobiliário posicionada exatamente como estava durante o assassinato. A vitrine permaneceu aberta, a pedra de Nordcap brilhando em sua câmara forrada de veludo como uma testemunha cristalina da tragédia que se desenrolou em sua presença. Cada um de vocês deve ocupar exatamente a mesma posição que ocupava ontem à noite, instruiu Poirot com autoridade serena. Cada ângulo, cada distância, cada linha de visão deve ser idêntica. Somente através de uma recriação perfeita poderemos compreender o que a escuridão ocultava e o que a luz revela. O professor Zimmermann aproximou-se dos controles de iluminação com evidente relutância. Sua precisão habitual, substituída por uma incerteza nervosa.
Enquanto testava a sequência de escurecimento, Poirot tirou um lenço de seda do bolso e dirigiu-se à vitrine com um propósito deliberado. Primeiro, vamos entender o elemento teatral do nosso drama, anunciou ele, começando a esfregar a seda contra a vitrine de vidro com movimentos cadenciados. O ar seco do Ártico imediatamente começou a acumular carga estática, e quando Poirot estendeu um abridor de cartas de latão em direção ao mecanismo de trava em forma de rosa dos ventos, uma faísca brilhante estalou pela galeria, idêntica ao som que tínhamos ouvido durante o assassinato. Voilá! Disse ele com uma satisfação discreta enquanto o aroma de ozônio preenchia o ar. O primeiro som não foi o golpe fatal, mas uma distração deliberada. Nessas condições, a eletricidade estática se torna um efeito teatral muito confiável para quem entende seus princípios. O jovem Timothy Ashford se remexeu desconfortavelmente. Mas certamente qualquer um poderia criar tal efeito acidentalmente nessas condições atmosféricas? Acidentalmente, talvez, concordou Poirot, mas observe a precisão necessária. Ele apontou para o mecanismo de trava da rosa dos ventos, onde uma pequena descoloração marcava uma das pétalas de latão. Essa marca sugere contato repetido com uma fonte elétrica, não uma descarga acidental, mas uma manipulação deliberada ao longo do tempo. Alguém vem praticando essa técnica. Ao examinar a cena do crime mais de perto, Poirot pegou uma lupa e estudou a área ao redor da vitrine com meticuloso cuidado. E aqui, continuou ele, apontando para um filamento quase invisível preso na etiqueta de identificação de latão. Encontramos evidências de equipamento especializado. Este fio sintético não é de roupa comum, mas sim das luvas reforçadas usadas especificamente para manusear materiais magnéticos sensíveis. O Dr. Voss franziu a testa. O Dr. Erickson insistiu nessas precauções ao acessar a pedra de Nordkapp. As luvas evitam interferência magnética e contaminação. De fato, Poirot assentiu. E quem teria acesso regular a um equipamento tão especializado? Quem saberia exatamente como manusear a vitrine, operar seu mecanismo de travamento e manipular seu conteúdo sem deixar vestígios óbvios? As implicações pairavam no ar como geada ártica. O rosto da senhorita Larsen empalidecia cada vez mais e suas mãos tremiam levemente enquanto ela ajustava sua posição perto da mesa. A assistente eficiente, que parecia acima de qualquer suspeita, começava a se revelar sob uma luz bem diferente. Agora, anunciou Poirot, vamos recriar os momentos cruciais. Professor Zimmermann, por favor, diminua as luzes exatamente como fez ontem à noite. Os demais mantenham suas posições e observem atentamente o que a escuridão revela quando vista através das lentes da verdade. A iluminação artificial foi se dissipando lentamente, mergulhando-nos no mesmo crepúsculo etéreo que havia servido de cobertura para o assassinato. Lá fora, a aurora boreal real começava sua dança noturna, projetando padrões mutáveis de luz verde e violeta pelas janelas da galeria com uma precisão assombrosa que parecia zombar do nosso drama humano. Na escuridão crescente, Poirot moveu-se com precisão silenciosa para demonstrar a aproximação do assassino. O assassino possuía um conhecimento íntimo deste lugar. Sua voz ressoou com autoridade tranquila através da penumbra. Eles se aproximaram do Dr. Erickson por trás, enquanto ele permanecia absorto no espetáculo da aurora boreal, sabendo exatamente onde encontrar a coleção de abridores de cartas, compreendendo precisamente como desferir o golpe fatal. O estalo agudo da eletricidade rasgou a escuridão enquanto Poirot reconstituía a distração, seguido por sua análise meticulosa. Nesse instante, a vítima se virou na direção do som, expondo o lado esquerdo ao agressor. A arma foi enfiada para cima com precisão cirúrgica, perfurando abaixo da omoplata e atingindo o coração.
À medida que as luzes retornavam gradualmente, revelando nosso grupo reunido e imóvel em suas posições designadas, o olhar perspicaz de Poirot imediatamente se concentrou em um detalhe revelador. A senhorita Larsen estava em seu lugar designado, mas seu rosto estava voltado para a vitrine, em vez da área de observação da aurora boreal, onde sua atenção deveria estar focada durante o fenômeno natural. Senhora Larsen, observou ele com uma gentileza enganosa. Durante nossa reconstituição, seu olhar estava voltado para a pedra de Nordkap, e não para o espetáculo que supostamente cativou a atenção de todos. Isso sugere familiaridade com o verdadeiro propósito da noite, que vai além do seu papel como assistente do Dr. Erickson. A compostura da jovem se quebrou visivelmente. Não entendo o que o senhor está insinuando, Monsieur Poirot. Eu estava simplesmente... Você estava simplesmente se certificando de que a vitrine permanecesse segura, concluiu ele com uma precisão tranquila, porque sabia que o Dr. Erickson pretendia revelar mais do que pesquisas atmosféricas na apresentação de amanhã. Ao analisar a pasta de couro, Poirot apresentou correspondências que pintavam um quadro devastador de roubo intelectual sistemático. Cartas entre o Dr. Erickson e colegas internacionais revelaram sua crescente suspeita de que dados de pesquisa estavam sendo vazados para interesses comerciais antes da publicação oficial. Pedidos de patentes registrados em nomes falsos, créditos de pesquisa reivindicados por terceiros não autorizados e, o mais condenatório de tudo, evidências de que alguém com acesso privilegiado ao seu trabalho estava fornecendo informações a concorrentes. O aroma de violeta que o jovem Ashford detectou, continuou Poirot metodicamente, não vinha de produtos químicos de laboratório nem de perfume, mas dos sachês que se guarda nas gavetas da escrivaninha para perfumar os arquivos de correspondência. O analisador espectroscópico foi instalado para incriminar a doutora Voss, sabendo que ela seria imediatamente suspeita devido à rivalidade profissional. A senhorita Larsen afundou em uma cadeira próxima, sua fachada eficiente desmoronando sob o peso da exposição. Mas antes que pudesse responder, Poirot ergueu uma mão delicadamente. Não chegaremos a conclusões precipitadas, anunciou ele com sua precisão característica. As provas devem ser examinadas minuciosamente antes de se proferir um julgamento. Amanhã, quando as autoridades chegarem e os procedimentos formais puderem ser seguidos, apresentaremos nossas conclusões com a minúcia que a justiça exige. A aurora boreal lá fora atingia seu ápice noturno, pintando o céu com brilhantes faixas de cor que pareciam iluminar não apenas a paisagem ártica, mas também as motivações humanas que levaram ao assassinato sob o mais espetacular véu da natureza. A rede se fechava em torno do assassino, mas a abordagem metódica de Hercule Poirot garantia que, quando a justiça finalmente fosse feita, o faria com a precisão e a certeza que a verdade exigia. A tempestade havia passado, mas dentro do nosso santuário isolado, um tipo diferente de tempestade se aproximava de seu inevitável clímax. Uma que exporia os recônditos mais obscuros da natureza humana, demonstrando mais uma vez que nenhuma decepção, por mais cuidadosamente construída que seja, poderia resistir por muito tempo ao brilhantismo metódico do maior detetive do mundo. A pálida aurora ártica projetava sombras nítidas pelas janelas do observatório, transformando nosso santuário isolado em um palco onde cada gesto tinha peso e cada silêncio dizia muito. A pressão psicológica que se acumulara durante a noite atingiu uma intensidade quase insuportável, enquanto Poirot continuava seu exame metódico das evidências, seus olhos perspicazes não deixando escapar nada, enquanto sua mente desvendava o intrincado quebra-cabeça da motivação humana que levara ao assassinato sob a aurora boreal.
Talvez fossem 2 horas depois da meia-noite, quando o cheiro acre de fumaça começou a se espalhar pelos corredores do observatório como um espectro indesejado. A ordem incisiva do capitão Morrison interrompeu nossa vigília tensa. Fogo na ala dos escritórios. Seu semblante, marcado pelo tempo, não demonstrava pânico, apenas a autoridade decisiva de um homem acostumado a gerenciar crises em ambientes hostis. Encontramos a senhorita Otita Larsen já à porta do escritório do Dr. Erickson, o rosto pálido de genuíno alarme, enquanto apontava para as espirais de fumaça que subiam por baixo da entrada selada. O capitão Morrison destrancou a porta com rapidez e eficiência, revelando uma lixeira de metal fumegando com os restos de papéis queimados. O cheiro acre de documentos carbonizados impregnava o ar, enquanto Lady Pembroke abria as janelas com a compostura de quem está acostumada a lidar com emergências domésticas, abrindo-as com a agilidade necessária para dissipar a fumaça. Poirot entrou no escritório com sua calma característica, sem demonstrar surpresa com a cena diante de si. Seus olhos brilhantes avaliaram imediatamente não o que havia sido destruído, mas o que permanecia intacto. A pasta de couro que ele havia examinado anteriormente estava visivelmente ausente da mesa, enquanto o cofre permanecia trancado e as gavetas da escrivaninha não apresentavam sinais de arrombamento. Muito esclarecedor, observou ele com discreta satisfação, ajoelhando-se ao lado da lixeira fumegante sem tocar em seu conteúdo. O ladrão selecionou apenas documentos específicos, fichas e resumos, em vez de correspondências originais. Alguém esperava erradicar as evidências de suas atividades, mas escolheu os materiais errados para destruir. As mãos da senhorita Larsen tremiam enquanto ela avaliava os danos. Ouvi barulhos vindos do corredor e vim investigar, explicou ela, com a voz quase inaudível. A fumaça já era visível quando cheguei. E as suas chaves, mademoiselle? Perguntou Poirot com uma gentileza enganosa. Sua mão voou instintivamente para o bolso, encontrando apenas tecido vazio. O choque que cruzou seu rosto foi imediato demais para ser fingido. Sumiram, sussurrou ela. Alguém deve tê-los levado durante a noite. O professor Zimmermann apareceu à porta, com gotas de suor na testa apesar do frio ártico. Os sistemas elétricos sofreram uma sobrecarga de energia há instantes. Relatou com uma precisão nervosa. Uma breve oscilação e a estabilidade foi restabelecida. A atenção de Poirot se aguçou. Que curioso, professor. Outra perturbação elétrica em uma instalação onde a eletricidade estática já desempenhou um papel tão significativo em nosso drama. Enquanto o capitão Morrison assegurava o escritório e confiscava as provas restantes, Poirot guiou nosso grupo de volta à biblioteca, onde havia preparado o que chamou de um pequeno experimento psicológico. Sobre a mesa central havia fichas em branco e lápis, dispostos com a precisão que lhe era característica. Cada um de vocês registrará seus movimentos exatos durante a última hora, anunciou ele com autoridade tranquila. O horário em que se recolheram, quaisquer sons que ouviram, quaisquer encontros nos corredores. Assinem suas declarações e coloquem-nas com a face para baixo sobre a mesa. Enquanto nossos suspeitos realizavam essa tarefa com diferentes graus de relutância, Poirot apresentou o ornamentado acessório de madeira da escrivaninha do Dr. Erickson, uma representação esculpida da aurora boreal que parecera meramente decorativa durante nossos interrogatórios anteriores. Seus dedos ágeis encontraram um mecanismo oculto na intrincada escultura, revelando um compartimento secreto que continha uma carta dobrada e um pequeno objeto metálico. A carta, datada de poucos dias antes do assassinato, revelou a verdadeira dimensão das preocupações do Dr. Erickson. Sua pesquisa atmosférica havia descoberto propriedades da pedra de Nordkapp que iam muito além da previsão de auroras.
características eletromagnéticas que poderiam potencialmente interromper as comunicações e os sistemas de navegação se compreendidas e manipuladas corretamente. Mais perturbador ainda, ele havia descoberto que sua pesquisa confidencial estava sendo sistematicamente vazada para interesses comerciais antes da publicação oficial. A vítima suspeitava de espionagem industrial da mais grave natureza, explicou Poirot enquanto dobrava cuidadosamente o documento. A apresentação de amanhã tinha como objetivo expor não apenas descobertas científicas, mas uma conspiração que ameaçava tanto sua integridade profissional quanto, potencialmente, muito mais. O pequeno objeto metálico revelou-se um dispositivo de microarmazenamento contendo o que a carta descrevia como prova irrefutável do roubo e de seus autores. Poirot o manuseou com a reverência devida a uma peça fundamental no quebra-cabeça mais complexo da humanidade. O assassinato não foi cometido pela Pedra de Nordkap em si, continuou ele com crescente intensidade, mas para impedir a exposição de um roubo intelectual sistemático e suas perigosas aplicações. Alguém entre nós possuía tanto o conhecimento para planejar tal crime quanto o desespero para executá-lo quando a descoberta se tornasse inevitável. Conforme as horas passavam em direção ao amanhecer, Poirot implementou o que mais tarde descreveu como um pequeno teste da natureza humana. Durante nossa reconstituição do crime, ele havia deixado deliberadamente a vitrine aberta, um detalhe que atormentaria qualquer pessoa com uma necessidade obsessiva de ordem e completude. Vamos agora observar, anunciou ele em voz baixa para o capitão Morrison e para mim. Quem dentre os nossos suspeitos não suporta deixar assuntos inacabados sem solução? A armadilha era elegante em sua simplicidade. Enquanto mantínhamos nossa vigilância na biblioteca, um leve som metálico ecoou da galeria. O clique característico do mecanismo de fechadura em forma de rosa dos ventos sendo acionado. O capitão Morrison moveu-se com silenciosa eficiência, posicionando-se perto da entrada da galeria, enquanto Poirot se aproximava com os passos medidos de um maestro preparando-se para o movimento final de uma sinfonia complexa. Quando as luzes da galeria se acenderam, revelaram um quadro que cristalizou todo o mistério num único e devastador instante. A vitrine da Pedra de Nordkap estava perfeitamente fechada e alinhada, seus acessórios de latão reluzindo sob a forte iluminação. E congelada no ato de garantir essa perfeição, estava uma figura cuja necessidade compulsiva de ordem finalmente atraiu, flagrada no próprio ato que exporia sua culpa à genialidade metódica de Hercule Poirot. A aurora boreal lá fora havia se dissipado com a aproximação do amanhecer. Mas dentro de nosso santuário isolado, a revelação mais espetacular ainda estava por vir. O maior detetive do mundo havia armado sua armadilha com a precisão que lhe era característica, e a própria natureza humana a acionara com inevitável certeza. O ato final de nosso drama ártico estava prestes a começar, com a justiça pronta para iluminar os recônditos mais obscuros da decepção que o assassinato tentara ocultar sob as luzes dançantes do céu do norte. A rede se fechava em torno do nosso assassino, com a precisão inexorável da lógica de Poirot. Mas a revelação completa do motivo, do método e da oportunidade exigiria um encontro final, onde a verdade triunfaria sobre as mentiras mais cuidadosamente construídas. O palco estava montado para que a justiça prevalecesse sob a luz impiedosa do amanhecer ártico, onde nenhuma sombra poderia sobreviver por muito tempo ao brilho da dedução metódica, aplicada com precisão implacável ao enigma eterno da natureza humana, corrompida por circunstâncias desesperadoras.
A iluminação forte da galeria revelou a senhorita Larsen imóvel ao lado da vitrine, suas mãos habilidosas ainda repousando sobre o mecanismo de trava em forma de rosa dos ventos, com a precisão reveladora de alguém que completa um ritual compulsivo. Seu semblante pálido não demonstrava surpresa por ter sido descoberta, apenas a expressão resignada de alguém cuja natureza mais profunda finalmente traíra as fachadas cuidadosamente construídas. Mademoiselle Larsen observou Poirot com discreta satisfação. Sua necessidade de ordem perfeita revelou o que um planejamento cuidadoso buscava ocultar. O alinhamento da vitrine estava imperfeito por meros graus. Uma imperfeição que atormentaria alguém cuja existência profissional inteira depende de manter precisão absoluta em cada detalhe. Ela se endireitou lentamente, retirando as mãos do mecanismo com cuidado deliberado. O Dr. Erickson jamais o teria deixado sem a devida proteção, disse ela suavemente, com a voz carregada de genuína convicção. Parecia errado deixar um trabalho tão importante desprotegido. O capitão Morrison moveu-se para garantir a segurança das saídas da galeria, enquanto o nosso grupo reunido assistia ao desenrolar desse drama com crescente tensão. Contudo, notei os olhos perspicazes de Poirot, estudando não apenas a senhorita Larsen, mas também as reações dos nossos outros suspeitos com a avaliação metódica de um mestre psicólogo que lê as correntes mais profundas da natureza humana. De fato, seu instinto para a ordem é admirável, concordou Poirot com sua cortesia característica. É exatamente o que eu esperava de alguém com sua formação profissional e temperamento. Mas não devemos confundir comportamento compulsivo com culpa criminosa, não é mesmo? Ele fez um gesto para que nosso grupo se reunisse em volta da vitrine, posicionando-se de forma a poder observar todos os rostos simultaneamente. Esta pequena demonstração revela temperamento, não culpabilidade. O assassino contava com reações previsíveis como essas. O analisador espectroscópico plantado para incriminar o Dr. Voss, os documentos queimados para sugerir pânico e agora este ajuste compulsivo para sugerir culpa onde não existe. Ao pegar a pasta de couro que havia recuperado do compartimento secreto do Dr. Erickson, Poirot apresentou o dispositivo de microarmazenamento com reverente precisão. O roubo sistemático que nossa vítima descobriu não era mera espionagem industrial, mas algo muito mais sofisticado e devastador. Alguém com acesso privilegiado ao seu trabalho não estava simplesmente vazando pesquisas, estava orquestrando uma campanha abrangente para roubar, patentear e comercializar suas descobertas antes da publicação oficial. O jovem Timothy Ashford deu um passo à frente, visivelmente aliviado por ser útil. O computador do laboratório pode interagir com esse dispositivo, Monsieur Poirot. Podemos examinar o conteúdo sem comprometer as provas. Ao nos dirigirmos ao laboratório adjacente, o interrogatório sistemático de Poirot revelou camadas de engano que pintaram nosso crime com nuances cada vez mais complexas. A tela pálida iluminava metadados que contavam uma história devastadora. Pesquisas acessadas fora do horário de expediente, arquivos copiados para dispositivos externos e, o mais condenatório de tudo, registros de data e hora que coincidiam perfeitamente com períodos em que certos indivíduos estiveram sozinhos no observatório. Observe, disse Poirot, apontando com o dedo para entradas específicas. O padrão de acesso não autorizado. Cada incidente ocorre durante a noite, quando a equipe reduzida do observatório ofereceria cobertura perfeita para atividades clandestinas. No entanto, o acesso não se origina dos terminais do laboratório, mas do sistema administrativo, o que sugere alguém com amplas autorizações de segurança. A precisão científica do professor Zimmermann vacilou sob a crescente pressão. O acesso administrativo não prova nada.
protestou ele com intensa tensão nervosa. Várias pessoas possuem essas autorizações para fins legítimos de pesquisa. De fato, concordou Poirot com moderação, mas considere o perfil psicológico que nossas evidências revelam. O assassino possuía conhecimento íntimo dos hábitos do Dr. Erickson, entendia os sistemas técnicos do observatório, tinha acesso a equipamentos especializados e, crucialmente, nutria motivos que iam além da rivalidade profissional, chegando ao desespero comercial. De volta à galeria, o capitão Morrison colocou sobre a mesa evidências adicionais com precisão militar. A luva chamuscada encontrada no equipamento do professor Zimmermann, documentos financeiros revelando dívidas crescentes e, o mais condenatório de tudo, pedidos de patentes registrados em nome de empresas de fachada que apresentavam semelhanças suspeitas com a pesquisa não publicada do Dr. Erickson. As manipulações elétricas, as provas plantadas, a desinformação sistemática, tudo executado com a precisão de alguém cuja formação científica proporcionou tanto método quanto oportunidade. Continuou Poirot em sua exposição metódica. Professor Zimmermann, suas dificuldades financeiras o tornaram vulnerável a pressões comerciais que transformaram a colaboração profissional em conspiração criminosa. A compostura do cientista alemão finalmente se desfez por completo. Magnus estava destruindo tudo, exclamou ele com intensidade desesperada. Anos de trabalho, milhões em custos de desenvolvimento, aplicações que poderiam beneficiar a humanidade, tudo sacrificado em nome de princípios acadêmicos e glória pessoal. A confissão proferiu com o alívio de um homem que não conseguia mais suportar o peso do engano. Zimmermann revelou como as dívidas crescentes de investimentos fracassados o tornaram suscetível a ofertas de interesses comerciais que buscavam acesso antecipado à pesquisa inovadora de Erickson. O que começou como uma simples troca de informações evoluiu para um roubo sistemático quando as descobertas de Erickson se provaram mais valiosas do que qualquer um havia previsto. As propriedades da pedra de Nordkapp vão muito além da previsão de auroras, explicou Zimmermann com a amarga precisão de um homem, justificando sua traição. Aplicações eletromagnéticas para comunicações, navegação e até mesmo sistemas militares. Magnus estava preparado para destruir desenvolvimentos comercialmente viáveis em nome de protocolos de publicação acadêmica. Poirot escutou com a atenção paciente de um confessor, permitindo que a extensão total da conspiração emergisse por meio de questionamentos sistemáticos. O assassinato fora planejado quando Erickson descobriu o roubo e se preparou para expô-lo em sua apresentação na Sociedade Real de Ciências. A elaborada manobra de desinformação, o analisador plantado, os sachês violeta usados para incriminar a senhorita Larsen, a distração elétrica, tudo foi concebido para concentrar as suspeitas em qualquer pessoa, exceto no verdadeiro culpado. Mas sua necessidade compulsiva de precisão técnica acabou por lhe trair. Observou Poirot com discreta satisfação. A prática repetida com eletricidade estática deixou marcas reveladoras no mecanismo da bússola. A luva chamuscada revelou sua familiaridade com equipamentos elétricos. E, crucialmente, seu conhecimento íntimo da pesquisa do Dr. Erickson permitiu que você desferisse um golpe fatal com precisão cirúrgica. Enquanto o som dos helicópteros se aproximando se tornava audível no ar ártico, trazendo autoridades de alta para concluir os trâmites formais da justiça, o professor Zimmermann permanecia sentado em silêncio, derrotado. Seu brilhantismo científico havia sido corrompido pelo desespero financeiro e pela ganância comercial, transformando um pesquisador respeitado em um assassino calculista que matou seu colega mais próximo para proteger uma conspiração que, de qualquer forma, seria exposta.
A aurora boreal havia desaparecido do céu ártico, mas, dentro do nosso observatório isolado, o brilhantismo metódico de Hercule Poirot iluminara os recônditos mais obscuros da natureza humana, onde o respeito profissional fora envenenado pela traição e onde a busca pelo conhecimento se corrompera na busca pelo lucro, ao custo da vida de um homem brilhante. A verdade, cuidadosamente construída por meio de observação paciente e dedução lógica, agora se revelava sob a luz impiedosa do amanhecer ártico, onde nenhuma sombra poderia sobreviver por muito tempo à precisão da justiça aplicada metodicamente. O confronto final estava por vir, onde Poirot demonstraria exatamente como o assassinato fora cometido sob a aurora boreal e por que a ganância de um homem transformara a colaboração científica na maior traição à confiança e à amizade. O som das hélices, cortando o ar ártico, aumentava gradativamente, sinalizando a chegada das autoridades norueguesas, que formalizariam o que a genialidade metódica de Hercule Poirot já havia desvendado. Enquanto os helicópteros pousavam na plataforma do observatório, o capitão Morrison coordenava com eficiência a transferência segura das provas, enquanto Poirot solicitava uma última reunião na galeria onde o Dr. Erickson encontrara seu trágico fim. A revelação final. Senhoras e senhores, começou Poirot com a cortesia que lhe era característica, enquanto o inspetor Haugen e seus oficiais tomavam posição. Vamos agora pôr em ordem esta discórdia. A verdade, como sempre, se organiza com precisão matemática, assim que a lente correta é aplicada às complexidades da natureza humana. Ele se posicionou ao lado da vitrine, a pedra de Nordcap, brilhando em sua câmara, com detalhes em latão, como uma testemunha cristalina da tragédia que se desenrolou em sua presença. Seus olhos perspicazes percorreram cada rosto com a avaliação metódica de um maestro, preparando o movimento final de uma sinfonia complexa. O assassinato do Dr. Erickson não foi um crime passional, mas um ato calculado para impedir a exposição de um esquema sistemático de roubo intelectual que ameaçava destruir carreiras e empresas comerciais milionárias. A aurora boreal serviu apenas como disfarce teatral para um drama humano que vinha se intensificando até esse clímax trágico há meses. Passando a demonstrar a sequência do assassinato com gestos precisos, Poirot prosseguiu com sua exposição sistemática. O assassino possuía conhecimento íntimo desta instalação, entendia a rotina noturna do Dr. Erickson e havia praticado a técnica de distração elétrica até que pudesse executá-la com precisão cirúrgica. O estalo seco que ouvimos não foi o golpe fatal, mas uma faísca deliberada criada ao esfregar um lenço de seda contra a vitrine para gerar carga estática, que foi então descarregada através do mecanismo de trava em forma de rosa dos ventos. Ele apontou para a descoloração reveladora na peça de latão. Esta marca revela prática repetida, professor Zimmermann. Sua formação científica lhe proporcionou tanto o conhecimento quanto os meios para criar essa distração, fazendo com que o Dr. Erickson se virasse na direção do som e expusesse as costas para a estocada fatal. A teia da decepção. A compostura do professor Zimmermann vinha se deteriorando ao longo da manhã, e agora gotas de suor se acumulavam em sua testa, apesar do frio ártico. Contudo, a abordagem metódica de Poirot não permitia que o silêncio escapasse. O abridor de cartas foi escolhido deliberadamente, um objeto familiar da própria coleção do Dr. Erickson, manejado com precisão anatômica para desferir um único golpe fatal abaixo da omoplata esquerda. O ângulo ascendente não exigia sorte, mas sim o conhecimento exato de onde golpear para incapacitar imediatamente o alvo. Produzindo o analisador espectroscópico com meticulosa precisão, Poirot analisou as provas plantadas.
Este protótipo, pertencente ao Dr. Voss, foi deliberadamente colocado ao lado da vítima para incriminar seu rival mais óbvio. O assassino sabia que o ciúme profissional tornaria tais provas imediatamente credíveis para as autoridades investigadoras. O rosto da doutora Voss demonstrava alívio misturado com indignação ao perceber a dimensão do engano. A tentativa sistemática de destruir sua reputação fora tão calculada quanto o próprio assassinato. O aroma violeta que o jovem Sr. Ashford detectou não era perfume nem antisséptico, continuou Poirot, mas sim a solução de limpeza especializada que o professor Zimmermann usa para os componentes dos sensores atmosféricos, uma fragrância sutil que pareceria inofensiva, a menos que alguém possuísse a aguçada capacidade de observação para distingui-la dos odores gerais do observatório. A conspiração mais ampla. O inspetor Haugen inclinou-se para a frente com evidente interesse, enquanto Poirot revelava a verdadeira extensão da organização criminosa. O assassinato foi necessário devido à descoberta, pelo Dr. Erickson, de um esquema sistemático de roubo de propriedade intelectual envolvendo múltiplos interesses comerciais. As dívidas crescentes do professor Zimmermann o tornaram vulnerável a abordagens de consórcios de mineração, empresas de comunicação e empreiteiras de defesa que buscavam acesso antecipado a pesquisas inovadoras. Ele apresentou o dispositivo de microarmazenamento, contendo a documentação meticulosa do Dr. Erickson. Essas evidências revelam pedidos de patentes registrados em nome de empresas de fachada, dados de pesquisa vazados antes da publicação oficial e transferências financeiras, que pintam um quadro abrangente de espionagem comercial operando em níveis internacionais. A saída anterior de Sir Reginald, sob escolta policial, confirmou as suspeitas sobre a coordenação entre interesses comerciais aparentemente legítimos e atividades criminosas que violavam tanto as leis de propriedade intelectual quanto os acordos internacionais de pesquisa. O colapso psicológico. À medida que o peso das evidências aumentava com precisão inexorável, a compostura científica do professor Zimmermann finalmente se desfez por completo. Seus ombros se curvaram com a derrota de um homem, cujo mundo cuidadosamente construído desmoronou sob a pressão metódica da verdade aplicada sistematicamente. Ele teria destruído tudo, exclamou Zimmermann com intensidade desesperada, seu sotaque alemão ainda mais acentuado sob extrema pressão. Anos de trabalho colaborativo, milhões em custos de desenvolvimento, aplicações que poderiam beneficiar a humanidade, tudo sacrificado em nome de princípios acadêmicos e glória pessoal. A confissão proferiu com o alívio de uma pressão psicológica insuportável finalmente liberada. Zimmermann revelou como o desespero financeiro o tornou suscetível a pressões comerciais, transformando a colaboração profissional em conspiração criminosa, quando as descobertas do Dr. Erickson se provaram mais valiosas do que qualquer um havia previsto. As propriedades eletromagnéticas da pedra de Nordkapp vão muito além da previsão de auroras, explicou ele com amarga precisão. Sistemas de navegação, redes de comunicação, até mesmo aplicações militares. Magnus estava preparado para destruir desenvolvimentos comercialmente viáveis em nome de protocolos de publicação acadêmica. Justiça e reflexão. Enquanto os oficiais do inspetor Haugen prendiam formalmente o professor Zimmermann, o homem que havia sido o colega mais próximo e o colaborador de maior confiança do Dr. Erickson se afastava algemado, sua mente científica brilhante, corrompida pela ganância e pelo desespero, resultando na traição suprema da amizade e da ética profissional.
Poirot acompanhava o processo com sua compostura característica, pois sua investigação metódica havia revelado não apenas um assassinato, mas também a corrupção sistemática que transformara a pesquisa legítima em empreendimento criminoso. A conspiração mais ampla exigiria cooperação internacional para ser totalmente esclarecida, envolvendo autoridades de diversos países, onde empresas de fachada haviam sido criadas e patentes registradas ilegalmente. Testemunhamos, observou ele com reflexão filosófica, enquanto o último helicóptero desaparecia no céu do Ártico. Como a colaboração científica pode ser envenenada pela ganância comercial, como o respeito profissional pode ser destruído pela traição sistemática e como o desespero individual pode ser manipulado por aqueles que lucram com as fraquezas alheias. A pedra de Nordkapp permaneceu em sua vitrine, uma testemunha cristalina da ambição humana corrompida em tragédia. A aurora boreal retornaria na próxima noite clara, dançando pelo céu ártico com eterna indiferença ao drama humano, mas dentro do observatório, a memória do assassinato serviria como um lembrete permanente de que nem mesmo os santuários de conhecimento mais isolados estão imunes aos impulsos mais sombrios que levam a humanidade às suas escolhas mais destrutivas. À medida que a pálida luz do sol ártico se intensificava na claridade da manhã, o brilhantismo metódico de Hercule Poirot demonstrara, mais uma vez, que nenhuma artimanha, por mais cuidadosamente construída que fosse, resistiria por muito tempo à aplicação paciente da lógica e à busca incansável pela justiça. A verdade, como sempre, emergiu das trevas para a luz onde deveria estar. Epílogo. Sob a aurora eterna. O último helicóptero desapareceu no céu ártico, levando o professor Zimmermann e as provas preliminares para a justiça, deixando para trás um silêncio cristalino que parecia amplificar cada palavra sussurrada e cada gesto sutil. O inspetor Haugen partiu com promessas de investigações internacionais minuciosas, mas dentro dos muros do observatório, era necessário um tipo diferente de resolução, uma que só Hercule Poirot poderia fornecer com seu brilhantismo metódico. "Meus amigos", anunciou Poirot, reunindo o restante do nosso grupo na galeria onde a tragédia se desenrolara sob a cortina mais espetacular da natureza. Antes de abraçarmos o amanhecer e retornarmos à civilização, devemos trazer total clareza a esta escuridão. A tempestade passou, mas a compreensão exige a iluminação de cada sombra. Lady Pembroke, o Dr. Voss, o jovem Timothy Ashford e a senhorita Larsen sentaram-se com a atenção cansada daqueles que haviam testemunhado a capacidade da natureza humana tanto para a genialidade quanto para a traição. O capitão Morrison posicionou-se perto da entrada, seu semblante marcado pelo tempo, refletindo a gravidade de nosso último encontro. Poirot dirigiu-se à vitrine que continha a pedra de Nordkapp, cuja superfície cristalina captava a pálida luz ártica como uma testemunha congelada de um assassinato. Este espécime notável tornou-se não apenas o objeto da pesquisa do Dr. Erickson, mas o catalisador de sua destruição, revelando como a colaboração científica pode ser envenenada pela ganância comercial e pelo desespero pessoal. O método completo, revelado. Com sua precisão característica, Poirot demonstrou a sequência do assassinato que havia sido ocultada pela escuridão e por pistas falsas. O assassino possuía um conhecimento profundo da eletricidade atmosférica e havia praticado o engano até que pudesse executá-lo com precisão cirúrgica. Observe. Ele apontou para o mecanismo de latão da Rosa dos Ventos com sua descoloração reveladora. O professor Zimmermann praticava repetidamente a geração de descarga estática, esfregando seda contra a vitrine e, em seguida, liberando a carga acumulada através desta peça de latão.
Seu dedo percorreu as evidências metodicamente. O estalo seco que ouvimos foi uma distração elétrica deliberada, planejada para fazer o Dr. Erickson se afastar da aurora boreal e expor suas costas ao ataque. O golpe ascendente do abridor de cartas, desferido com conhecimento anatômico, garantiu a incapacitação imediata com um único golpe preciso. Ao abordar as provas plantadas, a voz de Poirot transmitia a plena compreensão. O analisador espectroscópico do Dr. Voss foi colocado deliberadamente ao lado da vítima para incriminar seu rival mais óbvio. O assassino sabia que o ciúme profissional tornaria tal prova imediatamente crível, enquanto a tentativa sistemática de destruir a reputação dela representava talvez o aspecto mais desprezível deste crime premeditado. O alívio do Dr. Voss era visível quando a verdadeira dimensão do engano ficou clara. O aroma violeta que o jovem Sr. Ashford detectou com tanta perspicácia, continuou Poirot, não era perfume nem antisséptico, mas sim a solução de limpeza especializada que o professor Zimmermann usava para os componentes dos sensores atmosféricos. Um detalhe sutil que, visto através das lentes da verdade, apontava diretamente para o assassino. A armadilha psicológica. Dirigindo-se à senhorita Larsen com gentileza e cortesia, Poirot abordou seu papel na resolução da investigação. Senhora, sua admirável dedicação à ordem perfeita, sua compulsão em trancar a vitrine adequadamente durante nossa reconstituição, não era prova de culpa, mas sim a confirmação de seu caráter. Demonstrou o tipo de mente metódica com a qual estávamos lidando, ao mesmo tempo que comprovou sua inocência através da própria precisão em que o assassino havia confiado. Seus olhos atentos percorreram o grupo reunido. O incêndio no escritório do Dr. Erickson representou a tentativa desesperada do professor Zimmermann de destruir provas depois que minhas investigações iniciais o fizeram perceber que seu engano meticulosamente construído estava começando a ruir. Ele removeu a pasta de couro que continha o dispositivo de microarmazenamento. A verdadeira prova de sua traição sistemática, enquanto queimava documentos menos importantes, em uma demonstração de pânico que, no fim das contas, revelou mais do que ocultou. A conspiração mais ampla. À medida que Poirot revelava o alcance internacional do roubo de propriedade intelectual, a verdadeira magnitude dos crimes do professor Zimmermann tornou-se evidente. Pedidos de patentes registrados em nome de empresas de fachada em 7 países diferentes, dados de pesquisa vazados para múltiplos interesses comerciais e transferências financeiras que pintavam um quadro completo de colaboração científica corrompida pela ganância e pelo desespero. A iminente apresentação do Dr. Erickson não era apenas um anúncio científico, explicou Poirot com peso filosófico, mas uma denúncia que teria revelado como sua pesquisa confidencial, particularmente as propriedades eletromagnéticas da pedra de Nordkapp, estava sendo sistematicamente roubada e comercializada por uma rede de entidades com o professor Zimmermann no centro. Lady Pembroke, cuja experiência com interesses internacionais na área da mineração lhe proporcionava uma perspectiva valiosa, já havia começado a coordenar com as autoridades para garantir que a conspiração mais ampla fosse investigada com a devida rigorosidade. O império de seu falecido marido lhe conferira um vasto conhecimento de questões jurídicas complexas, que se mostrariam cruciais nos processos judiciais que se seguiriam. Justiça e natureza humana. À medida que a pálida luz do sol ártico se intensificava através das janelas da galeria, Poirot caminhava em direção à sua conclusão característica com os passos medidos de um maestro que executa uma sinfonia complexa.
Testemunhamos como o brilhantismo científico pode ser corrompido pelo desespero financeiro, como a confiança profissional pode ser sistematicamente traída e como a busca pura pelo conhecimento pode ser transformada em empreendimento criminoso. Ele parou ao lado da pedra de Nordkapp, cuja superfície cristalina refletia a luz da manhã com uma beleza etérea. O professor Zimmermann possuía uma mente notável, mas permitiu que as pressões comerciais transformassem a pesquisa colaborativa em um assassinato premeditado. Sua traição sistemática à confiança do Dr. Erickson representa não apenas uma atividade criminosa, mas uma profunda violação do espírito científico que torna possível o progresso da humanidade. O jovem Timothy Ashford, cujas observações perspicazes forneceram provas cruciais, carregaria a lembrança dessa investigação por toda a sua promissora carreira acadêmica. A senhorita Larsen, inocentada de todas as suspeitas, mas profundamente abalada pela revelação de uma traição sistemática em seu local de trabalho de confiança, permaneceu em silêncio, contemplando como relações profissionais poderiam mascarar uma decepção tão devastadora. A dança eterna. Enquanto o capitão Anderson preparava seu helicóptero para a viagem de volta à civilização, Poirot pediu um último momento nas grandes janelas com vista para o mar de Barents. A aurora boreal retornaria na próxima noite clara, dançando pelo céu polar com indiferença atemporal à ambição e fragilidade humanas. Mas a lembrança do assassinato cometido sob sua cortina luminosa serviria como um lembrete permanente da capacidade da humanidade, tanto para a grandeza quanto para a destruição. A aurora boreal continuará seu espetáculo eterno, observou Poirot com sua característica reflexão filosófica, indiferente ao drama humano que se desenrolou sob sua exibição espetacular. No entanto, nós que testemunhamos essa tragédia, devemos lembrar que, mesmo nos santuários mais isolados do saber, as lutas fundamentais entre a verdade e o engano, a colaboração e a traição, continuam a se desenrolar com consequências que podem se revelar tragicamente definitivas. Enquanto nos preparávamos para partir, Poirot ajeitou o chapéu com a precisão que lhe era característica, sua figura compacta irradiando a tranquila satisfação da justiça metodicamente alcançada. E assim, meu amigo Hastings, disse ele com um leve sorriso nos lábios, aprendemos que até mesmo as mais espetaculares demonstrações da natureza podem servir de mero pano de fundo para os pecados humanos mais banais. Pode-se dizer que nossa investigação foi bastante esclarecedora. O helicóptero decolou da plataforma do observatório, levando-nos para longe do palco ártico, onde um assassinato havia sido cometido e a justiça feita. Abaixo de nós, o observatório Nordkapp parecia cada vez menor diante da vasta paisagem polar, sua cúpula e torres erguendo-se como monumentos à eterna busca da humanidade pelo conhecimento, e lembretes permanentes de que a busca pela verdade exige não apenas mentes brilhantes, mas também corações incorruptíveis. O caso sob a aurora boreal terminara com a precisão característica de Poirot, demonstrando mais uma vez que nenhum mistério, por mais cuidadosamente construído que fosse, resistiria por muito tempo à aplicação metódica das pequenas células cinzentas de Hercule Poirot e ao seu compromisso inabalável em desvendar a verdade em todas as suas complexas manifestações. A aurora voltaria a dançar, mas a memória desta investigação perduraria como testemunho da eterna luta entre o brilhantismo e a fragilidade humanos, que se desenrola sob o mais espetacular espetáculo que a natureza poderia oferecer.